Hino 65. Jesus, tu és bom. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mais nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Podem aplaudir o Senhor Deus. Amém. Amados, paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Escritura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Senhor bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, nós damos graças nesse instante bendito e santo em que nos reunimos, meu Deus, nesse sábado, para te louvar e te adorar em espírito e em verdade. Ó Pai amado, Pai celestial, revela nos nossos corações a tua bendita palavra, e que possamos viver, meu Deus, a todo instante das nossas vidas, em espírito, a tua palavra, Pai. Abençoa os filhos, aleluia, nesta hora, meu Deus. Ó Senhor, nós damos graças por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Amém. Graças a Deus. Pela graça do Senhor, regozijando na presença desse Deus tão maravilhoso, nós nos reunimos aqui no tabernáculo, esse sábado espiritual, para agradecermos a Deus pela excelência da revelação da sua palavra nos nossos corações. E amados, nessa noite, ajudados pelo Espírito Santo de Deus, trago uma mensagem muito importante, muito gloriosa e muito bendita. E uma grande promessa do Senhor Deus, lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, ele ia descortinar o segredo de Deus, conforme fez com todos os profetas. E esse grande segredo de Deus, através do sétimo anjo, o profeta dessa era, Deus, através desse grande homem, desse santo homem de Deus, nos legou a graça de conhecermos o prosseguimento da mensagem. Então, Apocalipse 17, mais uma vez, se cumpre no nosso meio. E nós estamos vivendo a 16ª mensagem do sétimo Atiel, totalizando 1024 mensagens. E o título dessa mensagem dessa noite é a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos no 20º dia de Tammuz, quarto sábado do quarto mês lunar. Para muitos isso pode parecer estranho, mas nós vivemos, ou assim diz o Senhor, e somos gratos a Deus pela mensagem do profeta. Amém? Amém. E outra, eu creio que Deus nos levantou para cada dia
nós enaltecemos o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E que através do profeta chegou essa mensagem até nós. Nós não somos descendentes do começo da mensagem. Nós, de forma alguma, somos dissidentes. E em momento algum poderíamos ter, eu digo, a coragem de anular as mensagens do profeta. Muito pelo contrário, nós cremos que ele é o profeta da era. Se bem que tenho dito que nós já estamos nos escombros da era. E que a própria mensagem ficou em dimensões contrárias até o pensamento do próprio profeta. Que nós vivemos hoje o império da mensagem. Tem vários imperadores e todos se intitulando que estão prosseguindo com a mensagem. Eu os tenho como profeta da confirmação. Confirmo o que o profeta falou. E o profeta foi quem anunciou isso que nós estamos vivendo agora. Em todas as suas mensagens, os selos, nas mensagens dos sete selos, ele falou com muita propriedade, na unção do Espírito Santo, que o outro prosseguiria com a mensagem. Então não cabe a nós defendermos Deus. Não. Pelo contrário, nós precisamos que Deus peleje por nós. Então, pela graça, nós estamos chegando, caminhando para o final dessas 1029 mensagens, e que Deus possa nos ajudar, e que Deus possa nos encher do teu Espírito a cada momento, a cada instante. Mas, amados irmãos em Cristo, o profeta Paulo, ele fala que havia uma grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Ele esperava essa manifestação. Porque o próprio Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48 até o 50, ele falou que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então ninguém na carne pode viver as Escrituras. Nós só podemos viver espiritualmente. E é exatamente isso que o profeta anunciou, isso que Paulo falou. É exatamente a mensagem do irmão profeta, dizendo que grandes coisas viriam, mas que apenas um pequeno grupo iria crer. Ele fala isso no 7%. Ele fala, creio no parágrafo 186, que ele estava partindo para a eternidade, mas que Deus o ajudasse a levar a mensagem até onde deveria levá-la, mas que ele pudesse entregar a espada a um outro que fosse sincero e honesto e prosseguisse. Em termos é isso. Agora não cabe a nós ficar discutindo, né, questões disso, questões daquilo, acerca disso, daquilo outro. Não. Quem nos julga é o Senhor. Amém? Amém? Então, amados irmãos em Cristo, Paulo queria ver isso. Paulo queria ver essa dimensão que nós estamos vivendo. Que tempo glorioso é esse? Que vejam bem, Deus colocou o seu nome ali no povo de Israel, uma nação, e deu a ela leis, mandamentos, regras, um pouco aqui, um pouco ali. Deu. E eles viviam o assim do Senhor. Hoje é sábado. Sábado. Enfim, hoje é o dia da festa dos pães asmos, dia da festa dos pães asmos, e assim por diante. Porque era uma nação que vivia a plenitude da lei do Senhor Deus. Agora, meus amados irmãos, Deus encerrou todos os para desobediência, para usar com todos de misericórdia. Está lá em Romanos. E quando Paulo e Barnabé estavam levando a mensagem para aqueles judeus, eles não aceitaram. Então o que disse o Senhor em Atos 13:48? Que Paulo então voltou-se para os gentios e foi ministrar. E aceitaram todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Paulo começou a pregar para quem? Os filhos. Aleluia! O ministério de Malaquias
estava ali. Converteu o coração dos pais aos filhos, converteu o coração dos filhos a seus pais. Os dois Elias, nós sabemos isso. O primeiro João Batista, o segundo, o irmão profeta. Veio nos trazer isso aí. Mas o profeta de Deus, ele tinha uma mensagem tremenda. Ele veio para anunciar o oitavo anjo. Amados irmãos, que dimensão bendita que se nos apresenta. Sim, porque é uma das grandes dimensões que nos preparam para chegarmos às trombetas. Simplesmente é um tempo sem igual, porque os filhos da promessa regozijam em espírito e em verdade. Os filhos da carne não são os filhos de Deus, porque vivem a lei do pecado. Já os judeus espirituais dessa hora, os verdadeiros filhos de Deus, vivem o assim diz o Senhor. E Timóteo diz que toda criatura de Deus é boa, mas é santificada pela oração e pela palavra. Isso é verdadeiro, irmãos, porque quando nós descemos as águas em nome do Senhor Jesus Cristo, aí nós estamos sendo santificados. Nós estamos, melhor dizendo, iniciando a grande santificação, porque nós recebemos ali o dom do Espírito Santo. Ora, e o que ensinou? Ser chamados filhos de Deus. São João capítulo 1, versículo 12. Ora, meus irmãos em Cristo, nós sabemos, através de tremendas mensagens que já foram ministradas, que o Velho Testamento, a imagem, deu à luz, projetou o Novo Testamento, a sombra. E o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, quando ela concebeu e depois deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. Ela concebeu através de uma sombra e deu luz. A igreja começou a dar luz. A igreja começou a viver a graça e a glória do Senhor através da sombra. Então é nessa sombra que nós descansamos. Mas foi na sombra que a luz se manifestou. Que coisa bendita. Notem que foi na sombra, o Novo Testamento, que Jesus se manifestou. Portanto, a sombra dos santos, a lei e os profetas, nos concedeu a dimensão da graça. E pela graça somos salvos. Claro, se não for a graça do Senhor, nós seremos perdidos. Alguém diz que os tempos de Moisés passaram. Não, Jesus diz em São João 5, do 45 ao 47, se eles conhecessem a Moisés, iam conhecê-lo também. Então ele nunca anulou a lei, nunca. Ele diz que a lei acabou, em momento nenhum. Não. A lei foi apresentada em dimensões. Aleluia. Nós não estamos debaixo da lei. Sim, porque nós não ferimos a lei. Quando alguém fere a lei natural e espiritual, é claro que fica debaixo dessa lei. É como eu atravessar o sinal vermelho. Eu feri uma lei e pode condicionar morte. Mas eu não anulei a lei. Ou então eu paro meu carro no sinal e eu cumpri a lei. Mas a lei continua para os demais. Cumprir lei não significa anular lei. E o profeta Paulo não anulou lei nenhuma. E nem tinha esse poder para fazer isso. E nem Deus usaria Paulo para confusão. Deus sempre levantou um profeta para colocar as coisas em ordem. Pergunto, hoje as coisas estão em ordem? Como estão os nossos irmãos do começo da mensagem? Retalhados em grupos, debaixo de impérios. E homens usando uma mensagem tão bendita para enriquecimento próprio. É o que está acontecendo. Então Deus, meus amados irmãos, Ele hoje está operando com seus filhos. Deus não está tratando com esse mundo não. Ele está tratando com ele. Os filhos de Deus, os judeus espirituais dessa hora. Bom, então a gente conclui mais uma vez que foi na sombra que vimos a imagem de Deus. Não é verdade? Na sombra. Nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem de Deus,
o Deus feito carne. Jesus é o nome do vestido carnal que abrigou o Cristo de Deus. Ele era a plenitude da divindade. São João 14,17, ele fala assim para nós, algo muito interessante. São João 14, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Aqui temos a gloriosa unicidade de Deus, cujo Espírito habita no homem espiritual, isto é, no homem interior de cada um de nós. Então, amados irmãos, o profeta Paulo queria ver isso. Ele queria ver esses filhos. Ele anelava por ver esse momento tremendo. Porque, irmãos em Cristo, nessa carne é impossível viver as Escrituras. Nós a vivemos em Espírito. Nós guardamos o sábado como um repouso, mas nós descansamos no Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O próprio Senhor Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor. O próprio João trouxe aquela mensagem do Apocalipse no dia do Senhor, que ele repousava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó fala algo muito tremendo e importante. Jó 1,6 diz assim a Escritura: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se para o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, meus irmãos em Cristo, a primeira grande conferência, a dimensão dos filhos, é a revelação de que Satanás não soube nada dessa dimensão. Mas nós sabemos, através das mensagens, que Satanás, quando de sua queda, ele passou por todas as dimensões. Por todas as dimensões ele passou. Mas nessa dimensão ele não entrou. Aleluia! Que dimensão é essa? Dos filhos do Senhor Deus. Os deuses, como está em São João. Pequenos deuses, pequenos messias. Ele não conseguiu entrar ali. Então nós sabemos que ele passou por toda a dimensão. Mas ele não chegou até a dimensão dos filhos. Aleluia! Ele não participou, ele não soube, ele não teve essa primazia, entendeu? Amados irmãos em Cristo, ele não conhece esse segredo, ele não sabe esse segredo, né? Entanto, mas ele chegou a terra aberta, ele chegou quase que junto, ele chegou quase ali na dimensão dos filhos, mas entendeu ser a dimensão dos servos a grande resposta, o grande segredo. E não deixa de ser segredo, sim. Mas eu não sabia que os servos, a dimensão do servo, foi exatamente a glória de Deus para os filhos. E quando ele foi lá, até Jó, tentar encontrar esse grande segredo, aleluia, o segredo foi revelado para nós. Louvado seja o grande Deus. E até hoje Satanás não sabe o que houve lá naquela reunião. Como é que nós sabemos essas coisas todas? Porque nós estávamos naquela reunião. Nós fizemos parte daquela reunião. Mas Deus levantou o servo exatamente para nos servir. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aleluia! Por isso que nós temos os eleitos e os chamados. Os chamados formam o corpo de Cristo para servir a noiva. Ele se manifestou em carne para servir a noiva. Aleluia! Que Deus maravilhoso, né? Nós que deveríamos servir a Ele, né? Não! Ele veio para servir a noiva. Então nós não somos servos dele, filhos. Então nós somos muito mais que um servo. Glorificado seja o Senhor. Olha Jó 2:1. E vindo outro dia,
em que os judeus vieram apresentar-se para o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E nas duas situações, ele perguntou: para onde vem Satanás? Eu vou de a terra. Visse meu servo Jó. Amado, são duas dimensões completamente diferentes. Concordam, amém? Deus com os filhos e Jó, servo, outra dimensão. Nós estávamos em lugares celestiais em Cristo. Nós estávamos no jardim espiritual. Nós estávamos ali, uma grande reunião, uma grande conferência. Satanás chegou perto. E muitas vezes ele se aproxima dessa mensagem e quer penetrar, quer entrar com heresias, com dogmas, com crenças, com costumes de igreja, mas nunca conseguiu. Aleluia! Não, meus irmãos, nunca conseguiu. Então o profeta dessa era é que fosse um servo, nos ajudando a ser filhos. Mas eu creio que ele é um filho de Deus. Mas ele, como um filho de Deus, deixou, quem sabe, essa grande primazia para nos legar uma mensagem de poder e de glória que não parou, mas que prossegue. Amém? A mensagem não parou no dia 24 de dezembro de 1965, quando ele foi arrebatado corporalmente. Ele nunca morreu. Eu sei que isso aí parece um sacrilégio falar essas coisas, mas é assim diz o Senhor. Então, meus amados, notem que são duas dimensões, as do servo e a dos filhos. Além dos profetas, a dimensão dos servos. E isso foi o que nos legou às Escrituras. Graças a Deus por isso. Né? Portanto, nós, filhos de Deus, estamos em outra dimensão, se deleitando das profecias das Escrituras, que não são de interpretação de homem nenhum. Deus não precisa de intérprete nenhum. Deus levanta um profeta com a interpretação diferente. Deus nos deu o que? A luz chamada mensagem profética. Glorificado seja o Senhor. Mas agora, vamos meditar aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 32, que é depois de Salmo, Jó, Salmo. Vamos aproveitar que estamos aqui pertinho. Vamos abrir aí 8:32, aqui de Provérbios 8, versículo 32. 8, aqui, já achei. 8:32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardaram os meus mandamentos. Ora, os servos proporcionaram a graça do privilégio escriturístico. Para quem? Para os filhos de Deus. E Paulo foi um homem que lutava, sofria. Olha, mas entende Paulo que ele não saiu para fora, porque ele queria trazer o melhor para os filhos. Aleluia! Ele era um servo do Senhor Deus, ele era um apóstolo, ele era um grande pregador da palavra, mas no coração dele, ele queria ver a glória de Deus manifesta nos filhos, através daquela mensagem que Deus o comissionou. Ele queria o bem, com o pai. Os pais entesouram para os filhos. Aleluia! E o que diz a mensagem do profeta? Que Deus levantaria um Elias para converter o coração dos filhos aos seus pais. Oh, glorificado seja Deus! E quem são esses pais, meus irmãos? Os apóstolos, nossos pais. Mas eles também eram filhos de quem? Os profetas. Então a lei, aleluia, é santa, a lei é gloriosa, é bendita e jamais foi anulada. Mas Deus a apresentou em dimensões. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, em Cristo, observe que lá no Calvário, quando a ressurreição, na ressurreição de Jesus, os servos se reuniram com Deus por 3 dias. 3 dias, os servos, os que vinham nos legando as Escrituras, por 3 dias, houve uma grande reunião.
houve uma grande reunião. Eles serviam a Deus. Ora, então eles fazem parte do corpo de Cristo. A igreja judia faz parte do corpo de Cristo. Mas quando José estava no palácio, ele com a noiva e os dois príncipes representando dois profetas, Benjamim ficou para trás. Os irmãos chegaram ali, Benjamim ficou para trás, mas Benjamim fazia parte do corpo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, o corpo de Cristo, ali está a graça e a glória, e Jesus é o cabeça desse corpo, mas só que esse corpo possui uma noiva. E de onde que tirou essa noiva? Do meio dos gentios. Então olha a diferença. Deus colocou o seu nome em Israel, para ali habitar o seu nome, a sua glória, a sua graça. E eles tinham uma lei, e eles podiam viver na íntegra. Só que Deus, meus irmãos, levantou do meio dos gentios a sua noiva, para nela também pôr o seu nome. Só que a noiva está em países gentios. Nós estamos aqui em Campo Grande, além dessa cidade, não guarda da Escritura em nada. Por isso que Paulo queria ver esses irmãos, os filhos de Deus, vivendo a Escritura em espírito e em verdade, porque a religião vive na carne e não pode agradar ao Senhor. Paulo fala isso, não é verdade? Então, meus irmãos em Cristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, Paulo fala de uma outra grande reunião, vamos dizer a terceira. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A reunião da noiva e do corpo de Cristo será uma dimensão de poder e glória. Jesus disse que Ele viria para servir, mas nunca, jamais viria para ser servido. Então Ele é o cabeça da igreja, como eu já disse, o corpo de Cristo, que serve a noiva. Ora, se a igreja judia faz parte desse corpo, como nós podemos abolir a mensagem mosaica? Não há como. Ele próprio falou, meus irmãos, São João, capítulo 5, 45, 46 e 47. Se eles conhecessem a Moisés, não o rejeitariam. Ora, a Bíblia toda fala isso. Então notem que os eleitos chamados ali estarão. Portanto, os servos, mais uma vez, darão privilégios para os filhos de Deus. Os servos e filhos de todas as eras estarão ali. Que dia glorioso, que tempo bendito, que hora maravilhosa. Agora observe que o corpo de Cristo, a igreja judia e gentia, de todas as eras, glorificarão ao Senhor Deus junto da noiva do Cordeiro. Irmão, nós temos um privilégio tremendo. Jesus nos serve. Já pensou? Deus nos servindo? Estamos pela graça aproximando-se das trombetas. Sabemos que houve uma preparação para os 7 anjos tocarem as trombetas. A preparação são chuvas de revelações através dessas 1029 mensagens até nós chegarmos ali. O profeta estava chegando ali, mas ele não conseguiu ver o 7º selo aberto. Nós tivemos essa felicidade. Então os filhos de Deus vivem o sábado espiritual e não o sábado religioso. Jesus é o grande sábado, e Ele nos deu a graça de sermos chamados filhos de Deus. Ora, então, já o mundo religioso, ele vive o quê? Um calendário apócrifo de 365 dias e 366, quando é ano bissexto. Mas nós, pela graça, vivemos o assim do Senhor. Isso está em Efésios 2,14, que Deus dos povos, Ele fez um só povo, derribando a parede da separação. Ora, se os dois povos Ele fez um só povo, o que significa isso? Aleluia! Que a lei nunca foi abolida. Glorificado a Deus. Então os filhos de Deus, eles vivem, nós vivemos o calendário espiritual do corpo de Cristo.
Ó, se uniu os dois povos, qual é o calendário nós temos que viver? Esse religioso? Nunca, jamais. Nós temos que ver o calendário do Assírio do Senhor. E o livro de Esther, ele mostra com grande propriedade, meus irmãos, os dois calendários. Havia o calendário dos persas, mas o calendário do povo de Deus permaneceu inalterável. E foi no dia 14, no dia 15 e 16, que ficou o registro da festa de Purim, no mês de Adar, o último mês do ano. Mas havia um calendário lá do povo persa. Mas eles ficaram no calendário do Senhor. Ora, eles estavam no cativeiro. E no cativeiro, jamais eles viveram o calendário daqueles povos, nem dos egípcios, nem dos persas, nem dos medos, de ninguém. E porque nós, aleluia, que somos eleitos do Senhor Deus, desde a fundação do mundo, vamos submeter ao calendário religioso, como está aí a denominação, e muitos até no começo da mensagem, vivendo o quê? Sábados religiosos, domingos religiosos, festas pagãs. Oh, glorificado seja Deus! Lá também, Daniel viveu o calendário do Senhor Deus. Aleluia! E Esther está bem claro, meus irmãos em Cristo. Eles viveram o calendário escriturístico. Não submeteram ao calendário de povo nenhum desse mundo. E por que nós aqui temos que ficar submeter essas coisas? Mas como que nós vamos guardar isso aí? Como que nós vamos viver isso tudo em espírito e em verdade? Aleluia! Primazia de quem? Dos eleitos, Senhor Deus, dos filhos de Deus, que Paulo queria ver. Glorificado seja o Senhor. Aleluia! Então, meus irmãos em Cristo, os filhos de Deus vivem esse calendário espiritual, pela graça de Deus, o calendário espiritual do corpo de Cristo, a dimensão gloriosa que vai servir a noiva. Palavra. Percebe que o profeta dessa era diz que um outro prosseguiria com a mensagem. Ora, isso está nos céus. Na 70 semana de Daniel, na mensagem de Abraão restaurado, e tantas e tantas e tantas e tantas outras. Aquilo que é segredo, Deus tem escrutinado para nós. Então Deus achou graça em nós, não para anularmos a mensagem do profeta, não, de forma alguma. Ele é profeta e permanece profeta eternamente, porque Deus o comissionou. E quem somos nós para dizer que não? Mas só um detalhe: ele veio para apresentar o oitavo anjo. E estão me perguntando quem é o oitavo anjo. Leia as mensagens, como diz o irmão, pesquise, né? E você vai encontrar o oitavo anjo. Amados irmãos em Cristo, Apocalipse capítulo 10, 7, como já citei, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O grande segredo está nas infinitas dimensões do sétimo selo. E o profeta chegou até ali. Aleluia! E o grande segredo é o oitavo anjo, em tríplice dimensões. Amém. Amém, irmãos? O oitavo anjo está em 3 dimensões. Nós não vamos falar isso aqui ainda. Isso é para nós aqui, irmão. Isso não é para o mundo religioso ainda, não. Conhece isso, não vão conhecer. Jesus vai voltar de novo. Eles não vão enxergar e vão continuar com seus cultos e profetizando: meu servo, minha serva. Não, a dimensão do servo, da serva já passaram. Agora a dimensão dos filhos. Aleluia! Paulo deixou de levar a mensagem para eles e veio para nós. Mas somente aqueles que estavam ordenados para a vida eterna é que creram. Atos 13, 48. Paulo não anulou nem lei nenhuma. Louvado seja Deus. Oh, meus irmãos. Então o profeta dessa era, ele anunciou isso com muita propriedade no sétimo selo. Davi esteve em 2 dimensões. Ele foi sétimo e foi oitavo. Aleluia! Nós encontramos o oitavo anjo lá com Davi. Nós encontramos o sétimo anjo lá com Davi. Davi, o único homem
que manifestou na 7ª e na 8ª dimensão. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Bendito seja. Fazer o mesmo. Hã? O diabo vai fazer o mesmo. Isso, é verdade. Aleluia. Então, meus irmãos em Cristo, como dizer que o profeta Brana não é profeta? Não há como. Né? Mas, irmãos, se nós abrimos aqui Apocalipse, capítulo 8, vamos abrir aqui, vamos meditar um pouquinho aqui, e a gente vai sentir a manifestação dos filhos de Deus aqui. 8:1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Aqui você tem o 8º silêncio, a grande dimensão que traria o 8º anjo, um bendito Filho de Deus. Oh, louvado seja o Senhor! Que coisa tremenda! Olha o 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dados 7 trombetas. Ó, eles chegaram vazios diante do Senhor Deus e necessitavam de uma outra dimensão, porque o 7º anjo não descortinou o 7º selo. Ou seja, o 7º selo não foi revelado para o 7º anjo, e sim para o 8º. Olha aí, o que é 8? Começo. Então haveria um começo de grandes revelações, chuvas de revelações. Oh, meus irmãos, é o que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. Então eles chegaram vazios e necessitavam de uma outra dimensão, porque o 7º anjo não descortinou o 7º selo, mas cuja graça seria do 8º anjo. Olha Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso, para pôr como as orações de todos os santos no altar de ouro que está dentro do trono. Amados irmãos em Cristo, veio outro anjo, esse é o 8º, e ele veio com o quê? Com a mensagem de justiça. Incensário é justiça. Ora, vamos continuar lendo o texto? Vamos? E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Oh, oração dos filhos, aleluia! A oração dos filhos subiu até Deus através da mão do 8º anjo. Glorificado seja o Senhor. Não estamos na dimensão de servo. Vamos continuar? E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E eu depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Meus irmãos em Cristo, eles foram preparados para tocar. Então eles não estavam preparados. E quem o preparou? O 8º anjo, com a mensagem das vestes sacerdotais. Está a resposta lá para aquele homem. Né? Mas vejam só, meus irmãos, amados, nós somos os judeus espirituais desta hora. E aqui nós temos o começo e o prosseguimento da mensagem. Moisés, o profeta de Deus, ele foi a manifestação natural. Olha só, natural. Ou seja, porque veio através de sacrifício de animais. Já nós, filhos, vivemos a manifestação espiritual. Aleluia! Para vencer a lei do pecado através da lei de Deus. Que mensagem tremenda, né? Que Deus maravilhoso. A imagem é a vista, né? É vista porque há a dimensão da luz. Se há a dimensão da luz, tem imagem. O que projeta a dimensão da sombra. Assim sendo, a sombra possui a luz e pode refletir coisas tremendas e benditas. Mas para quem? Para os filhos do Senhor Deus. Para o mundo, não. A luz profética cega. O advento cega. Mas para nós é graça bendita ou reverentes que Deus vai abrindo na nossa frente. Então, meus irmãos em Cristo, o 8º anjo é o mensageiro dos filhos de Deus. Então a manifestação dos filhos de Deus é somente iria ocorrer quando Deus comissionasse o 8º anjo. Mas veja que o 7º anjo foi a grande preparação, a base, o fundamento para isso que nós vivemos hoje.
Louvado seja o Senhor. Agora, vamos mudar um pouco a direção. E um aspecto que eu acho interessante, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Olha o que o profeta fala. Vamos ler o 8 ou 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além de vos ser anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além que já recebesse, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Mas pergunto, qual é o evangelho que Paulo trouxe? Qual foi o fundamento desse evangelho? Como ele começou esse evangelho? O profeta Paulo começou batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! As três dimensões de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja lá Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5, quando ele pergunta para aqueles discípulos: em que sois batizados? No batismo de João. Não, João veio para o batismo do arrependimento, para mostrar Jesus, o cordeiro que serviria a noiva. Então, se alguém prega um outro evangelho, diferente do que Paulo pregou, é maldito. Aí pergunto, como estão as religiões? Eu deixo a pergunta, como estão as religiões? Porque em Atos 2,38, a mensagem de Paulo, Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não há outra maneira de receber o dom do Espírito Santo a não ser que essa forma, essa dimensão gloriosa que Deus nos revelou. Então somente alguém recebe o dom do Espírito Santo através da nona dimensão do batismo, isto é, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que então ocorra o quê? A gente sai da dimensão de criatura e entra na dimensão de filho de Deus. São João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como você diz que crê no Senhor Jesus Cristo e no nome dele você não é batizado? Você não crê nele, você nunca recebeu o nome dele, então tu não tens o dom do Espírito Santo. Não tem. A Bíblia está dizendo que não tem. Ora, o dom do Espírito Santo é o poder de sair da dimensão de criatura de Deus para entrar na dimensão de filhos de Deus. Os filhos de Deus não são nascidos da carne, mas do próprio Deus. Não estão debaixo da lei da carne, o pecado, mas livres em Cristo. Glorificado seja Deus. O profeta Paulo anelava ver os filhos de Deus, e a própria natureza gemia, querendo ver os filhos de Deus. Os irmãos creem que a natureza está gemendo? Quantos acontecimentos estão tendo aí? Terremotos, isso, aquilo. Tantas coisas aconteceram. Tsunamis e tantas coisas terríveis. A natureza gemendo, porque os filhos de Deus estão se manifestando. Ele falou: quando vires nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, terremotos, olhai para o alto, a vossa redenção está próxima. Então, ela está próxima. Amém? Ela está próxima. Oh, meus irmãos, o Paulo queria ver tudo isso. É o que nós citamos aqui, Atos 13:48. Quando os gentios ouviram isso, alegraram-se, glorificaram o próprio Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isso não é para qualquer um, não, para qualquer pessoa não, para os filhos de Deus. Aleluia! Glorificado seja o Senhor, louvado seja Deus. A igreja judia rejeitou naquela hora a mensagem, porém os eleitos chamados entre os gentios a aceitaram. Amados, o batismo de Jesus Cristo é a grande dimensão do início da santificação. Já foi dito aqui em várias mensagens. Sim, porque está intimamente ligada com a lei e os profetas. Não temos tempo hoje para provar isso aqui, mas se nós abríssemos as Escrituras, meus irmãos em Cristo, aleluia,
O batismo, a dimensão ali de Mateus 28, 19, quando Mateus ali nos deixou a mensagem, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele se referiu à lei e os profetas. Em nome do Pai, aleluia, o batismo em Moisés. Em nome do Filho, o batismo em João Batista, o profeta que veio apresentar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o batismo no Espírito Santo, o batismo em Pedro. Então, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, os três batismos ligados à lei e aos profetas. Ora, vamos aqui, Atos 24, versículos 5 e o 14. Aqui, irmão, 24, 5 e 14. Temos achado que esse homem é uma peste e o principal, temos achado que esse homem é uma peste, o promotor de sedições entre os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Seita é coisa do diabo, não é que eles falam aí? Continuando, no 14. Mas confesso isto, que aquele caminho que chamam seita, ou seja, caminho do diabo, assim ensinou Deus nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aleluia! Vamos um pouco mais para frente? 28, versículo 23. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousar, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Nunca Paulo anulou lei alguma. Glorificado seja Deus, aleluia. Ora, se for assim, então, Pedro também cometeu um equívoco. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, que é que diz? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos, a lei, os profetas e os apóstolos. Aleluia! A profecia de Malaquias, os dois ministérios de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, a conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos seus pais. Oh, glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele se refere às três festas: paisasmo, o batismo de Moisés; festa tabernáculo, o batismo de Jesus; e festa Pentecostes, o batismo em Pedro. Oh, meus irmãos em Cristo, glorificado seja Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 7,12: e assim a lei é santa e o mandamento justo e bom. Os filhos de Deus, os eleitos, viverão as Escrituras em espírito e em verdade. São João 4,24, porque Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E quem são esses verdadeiros adoradores? Os filhos de Deus. Aleluia! Que é viver em espírito e em verdade toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse. Que é impossível dessa carne nós vivemos as Escrituras. O próprio apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 7, versículo 17, aqui: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer não está em mim, mas não consigo realizar o bem. Como nós podemos adorar a Deus pela carne, se nela está o pecado? E que é o pecado? Incredulidade. Ora, nós só adoramos a Deus em espírito e verdade. Nós adoramos a Deus através do homem espiritual. É como Paulo fala aqui em 7,25 de Romanos: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Deus vos abençoe e que a graça esteja em cada coração. Eu creio que hoje, meus irmãos, mais uma vez, Deus nos abençoou, nos encheu do seu Espírito Santo por essa mensagem tão bendita e tão gloriosa.
E eu fico depois à disposição dos irmãos para quaisquer perguntas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.